Eu sou Leonardo Benevides, aqui ao meu lado está o Dr. André Farias. A gente vai apresentar mais um episódio do podcast Saúde Vascular para levar informação de qualidade para a população sobre os principais problemas circulatórios, as principais doenças da circulação. E lembrando que esse é um podcast idealizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Ceará. E o tema de hoje é um tema que está super em alta, em evidência. A gente vai falar sobre lipedema. E para o podcast de hoje, nós temos duas convidadas, né, muito especiais, a doutora Jovita Veras, a doutora Juliana Alfaia, e agora o doutor André vai fazer a apresentação aí das nossas convidadas. Para o podcast de hoje, as convidadas são a doutora Jovita Veras, que é cirurgiã vascular e endovascular pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Ceará. É membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e é preceptora da residência médica de cirurgia vascular e Doppler no Hospital das Clínicas aqui da cidade. Além disso, dela está a doutora Juliana Alfaia, que é cirurgiã vascular pelo Hospital Getúlio Vargas, fez cirurgia endovascular na Santa Casa de São Paulo e hoje é a atual diretora da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional do Ceará. A gente vai fazer uma pequena introdução ao tema, só para a gente se situar o que é que seria o lipedema e como isso está afetando a população. Essa doença é uma doença que foi inserida no CID-11 em 2018. Ele tem um CID, um númerozinho, EF02.2. E muitas vezes ela é confundida com obesidade, né? E também com linfedema, que é uma coisa um pouquinho diferente. Pegando dados da literatura, ela comete até 10 a 20% das mulheres podem ser acometidas com essa doença. Muito bem, vamos começar o nosso podcast aqui com uma pergunta para a doutora Juliana. Juliana, o que é o lipedema? Fala para a gente. Então, o lipedema, eu não gosto mais de doença, né? As pessoas estigmatizaram como doença, mas é uma condição genética. As pessoas nascem com essa predisposição genética de acumular mais tecido gorduroso em determinadas regiões do corpo, né? Geralmente são braços, as extremidades, né? O tronco ele é poupado. E braços e pernas são acometidos, né? Tem muito mais prevalência perna do que braço, mas isso não quer dizer que não possa ter os dois juntos. E está ligado também a desordens inflamatórias e distúrbios, picos de produção de hormônio, né? Então a gente tem alguns pontos ao longo da vida da mulher que essa condição genética ela pode se desenvolver mais um pouquinho. Então, basicamente, é acúmulo de tecido gorduroso em determinadas áreas específicas. Isso é como se tivesse apresentação por crises, né? Em alguns momentos da vida apresenta crises, né? Que vai incomodar mais a mulher. Perfeito. É como a Juliana falou, né, Ju? Essas alterações hormonais tanto podem ser pelo excesso de hormônios, como na puberdade, na gravidez, como também pelo déficit, né, como na menopausa e pessoas que fazem uso de tamoxifeno, por exemplo, né, para câncer de mama. Essas pessoas que fazem uso dessas medicações, elas têm observado também uma piora do lipedema. A gente não sabe, então, ao certo qual a influência mesmo dos hormônios nessa doença, né? A gente sabe que tanto o excesso quanto a falta ajuda a desenvolver essa doença. Perfeito. Eu acho interessante que durante muito tempo sempre se tratou, né? Eu aprendi que a paciente com lipedema era o biotipo dela. Não, esse era o seu biotipo, isso é da sua família e você vai ser assim. É assim mesmo, né? É isso mesmo e acabou-se. Mas eu acho que nos últimos anos, principalmente depois do ponto que se tornou uma doença, ou que criou-se um CID, virou realmente uma doença, começou a evoluir. Muita pesquisa nessa área e uma pesquisa que começou a ver que, tudo bem, pode ser o biotipo, pode ser o jeito da sua família, mas que com algum tratamento, com algumas especificações, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Então, a partir desse ponto, eu considero mesmo como uma doença, né? Ou uma condição sua, mas que é tratável, que tem um tratamento, que tem um segmento, que isso pode melhorar a vida dessa pessoa, né? A qualidade de vida no geral. Então, acho que isso é relevante. Eu vou até além um pouquinho, porque assim, vamos voltar aí uns 40, 50 anos atrás, né? Então, a gente só tinha dois extremos. Ou você era magro ou você era gordinho, né? Ou você estava obeso. Então, as pessoas desconheciam, apesar do lipedema, ele já tem um diagnóstico já de 80 anos, né? Ele foi descoberto nos Estados Unidos. Mas, assim, as pessoas elas tinham muito aquele padrão que a sociedade impunha, né? Ou você era muito magro, esguio, alto, com o quadril mais estreito, né? Ou você não estava se enquadrando nos padrões, e aí você estava gordinho, né? E a gente sabe que é exatamente isso. Hoje em dia é o biotipo de cada pessoa, né? Então, você nasce com aquela predisposição a ter aquele biotipo, você pode se tornar a sua melhor versão, mas você nunca vai ser super magro. Isso é um fato, você não vai ser.
né? Então as pessoas elas têm, assim, hoje em dia tem uma maior aceitação do corpo e tudo mais, mas ainda até muito pouco tempo as pessoas caíam nessa esparrela de que ou você era muito magro ou você estava acima do peso. E a gente sabe que não é bem assim, né? Como já explicamos aqui, tem outros fatores também. Isso dá o gancho até para a próxima pergunta, né? Jovita, como é que eu ia diferenciar um caso de obesidade mesmo, do linfedema e do lipedema, essas três patologias? Pronto, eu vou começar diferenciando o lipedema do linfedema. O lipedema ele é o acúmulo de gordura, principalmente nas pernas, também pode acometer os braços em mais ou menos 30% dos pacientes. Já o linfedema, ele é o acúmulo de líquido, de linfa. Então é bem diferente, a gente consegue ver isso no ultrassom. Quando a gente coloca, né, a gente passa o ultrassom ali na perna do paciente com lipedema, a gente vê gordura, no linfedema a gente vê líquido. Lógico, nos estágios mais avançados do lipedema, 1 grau 4, a gente pode ter o que a gente chama de lipolinfedema, né? Que é aquele paciente que já tem também acometimento dos vasos linfáticos. Tem uma outra diferença importante. No paciente com lipedema, essa condição de acúmulo de gordura, ela é bilateral e simétrica. E no linfedema, geralmente é unilateral. E envolve também pés e mãos no linfedema. No lipedema, não. O pé e a mão está sequinho, né? Então, essas são as principais diferenças entre lipedema e linfedema. Já quando a gente fala de obesidade, são doenças completamente diferentes, lipedema e obesidade, mas que podem estar sobrepostas, né? A maioria dos pacientes que tem lipedema também tem algum grau de obesidade ou pelo menos o sobrepeso. E as principais diferenças, no caso do lipedema, esse acúmulo de gordura, como a gente já comentou aqui, é mais em extremidades, já na obesidade é mais na região de tronco. No lipedema, essa gordura ela é dolorosa ao toque, né, à palpação. Os pacientes têm aqueles roxinhos, aqueles hematomas que aparecem, né, com mais frequência, mesmo sem um trauma. Já na obesidade, isso não acontece. A gordura do paciente que é só obeso não dói e também não tem essa questão desses hematomas, desses roxinhos. Uma outra coisa muito importante que diferencia bastante. O paciente com lipedema, ele não consegue emagrecer, como a Juliana falou. Mesmo fazendo atividade física ou em dieta restritiva, ele não consegue perder aquela gordura com facilidade, né? É muito difícil, Até muito resistente. perde no tronco, mas nos membros... Não perde praticamente quase nada. Já na obesidade, não. O paciente que é só obeso e que não tem lipedema, se ele fizer, né, uma dieta, uma atividade física ou mesmo cirurgia bariátrica, ele vai emagrecer como um todo, né? Vai perder toda aquela gordura. E tem um outro ponto importante que eu tenho visto agora mais recente. O paciente com obesidade faz parte da síndrome metabólica, né? Ele tem outras doenças associadas, ele tem hipertensão, ele geralmente tem diabetes, tem dislipidemia, e o paciente com lipedema não. Essa gordura periférica, ela é até protetora, né? Geralmente os pacientes têm um perfil lipídico, né, normal, e não tem essas outras doenças associadas, é o que geralmente a gente vê. Muito bem. Vamos aproveitar então, Jovita, que você falou aí a diferença do lipedema, linfedema e obesidade. Vamos frisar para a gente entender bem os principais sintomas do lipedema e quando que a pessoa tem que procurar uma avaliação, quando é que tem que procurar um médico. Pronto, então o lipedema, o que ele é? Né? Aquele acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas, como eu falei, pode acometer os braços também. Essa gordura ela é dolorosa à palpação, ao toque. O paciente também pode sentir aquela dor em peso no final do dia. Tem os roxinhos, que são aqueles hematomas que aparecem frequentemente. É um paciente que, como eu falei, né, tem aquela gordura que é resistente à atividade física e à dieta, então mesmo que ele faça muita atividade física, tenha uma dieta muito restritiva, ele não vai conseguir perder aquela gordura. E também podem ter também associados a presença de varizes e vasinhos, né, que é até indicação também de tratar no paciente com lipedema. Então, se você tem alguns desses sintomas, um ou mais desses sintomas, é importante procurar, né, um cirurgião vascular inicialmente, para que seja feito o diagnóstico e para que seja iniciado o tratamento conservador. Eu acho que a ideia do poupar a mão e o pé em geral, né, é muito importante, né? Isso é os marcos que tem para diagnosticar o lipedema. Não é o único, né? Não é porque não poupa dos graus mais avançados, é comum ter um pouco de inchaço também no braço e na perna, na mão e no pé, mas a ideia de a perna estar inchada e poupar as extremidades acaba focando muito e chamando muita atenção da gente como médico e do paciente também, né? O que eu acho também bastante interessante de frisar para o paciente entender é que o lipedema, além do acúmulo de gordura, é uma gordura inflamada.
né? Tanto que o lipedema, o outro nome dele é síndrome gordurosa inflamatória, né? Então, a pessoa tem que entender que não é só ter a perna gordinha, tem uma inflamação, e essa inflamação é que pode ocorrer geralmente em crises, né? Que piora e melhora, mas isso é que leva à piora da qualidade de vida da paciente. Isso, Leonardo. E nessa inflamação vem a história do exame físico, né? Quando a gente vai examinar os pacientes com lipedema, a gente consegue palpar aqueles nódulos, né? Numa inflamação mais branda, são nódulos que parecem bolinhas de isopor, quando a gente palpa aquela área gordurosa, né? De gordura do lipedema. E nos estágios mais avançados, a gente consegue palpar, inclusive, nódulos maiores de gordura, que é exatamente a fibrose, a inflamação que acontece no lipedema. Eu não sei se vocês percebem, mas no meu consultório isso é clássico, né? Como é cíclico isso e tem uma parte inflamatória muito associada com alimentação, estresse, com fatores ambientais, vai chegando no final do ano, as pessoas têm mais festa, mais saída. Para mim, em janeiro é o mês que mais vai no meu consultório, porque a paciente começa a sentir dor, tá inflamada de tanta festa, final do ano, e chega janeiro, o consultório tá cheio de pacientes reclamando de dor na perna, exatamente dessa inflamação mais do final do ano. Não sei se vocês percebem isso também. Com certeza. Essas épocas de festa aí são críticas, né? E até porque o pessoal acha que eles começam mais a se ligar assim, na saúde, porque vai começar férias, aí praia. Faz uma promessa pro ano novo. Promessa do ano novo. A promessa do ano novo não chega, né? E então acaba realmente lotando um pouco mais. Uma coisa que eu tenho notado esses pacientes, eles são pacientes que vêm com histórias, né? Então todos eles têm uma história para contar, eles têm alguma situação social assim que está inserido que influencia na própria, não digo na formação do lipedema, mas no agravamento da doença, da condição clínica, né? Então é um fato, todos eles, a maioria chega muito inflamada, mas muito inflamada mesmo, cheia de sintomas, né? E elas têm uma história social para contar, né? Então a gente acaba não tendo que tratar só o problema, você tem que tratar o contexto inteiro que essa paciente está inserida. Né? Eu já tive paciente que estava passando por problemas de dificuldade no casamento, dificuldade com os filhos, aquilo dali influenciou nos hábitos de vida dela, né? Então ela não estava comendo bem, não dormia bem, não praticava exercício ou praticava atividade física, mas não era atividade correta. Então, assim, tem várias mulheres em vários estágios da vida, em vários estágios do lipedema também. Né? Então a gente acaba tendo que considerar todas essas possibilidades de fazer um tratamento totalmente à la carte, de acordo com a necessidade de cada uma. Não é uma fórmula pronta de bolo, né? Muito bem, Jovita. E qual a especialidade médica que você acha que primeiro a paciente deve procurar? Seria o cirurgião vascular, né? A gente atende muitos pacientes com dores nas pernas, né? Até para fazer o diagnóstico diferencial. Né? É lipedema, é doença venosa crônica, tem linfedema associado, né? Então, o cirurgião vascular seria o médico mais capacitado para fazer o atendimento inicial dessa paciente, diagnosticar, iniciar o tratamento clínico, né? A partir dali, indicar, né? Fazer um protocolo multidisciplinar. Isso, fazer um protocolo e orientar quais especialidades ou quais outros profissionais aquele paciente vai procurar. Eu acho interessante a gente lembrar que a gente fala cirurgião vascular, mas muitas vezes o colega vai procurar, o paciente vai procurar na internet, ele não acha como cirurgião vascular, ele acha como angiologista também. Verdade. Então todos nós, em geral, o cirurgião vascular também é angiologista. E é o mesmo médico, ele que está cuidando, que vai diagnosticar, que vai ver o lipedema como uma doença e sim fazer o tratamento. Até porque também é muito frequente essa inflamação no subcutâneo também comprometer vasinhos superficiais, sim, aumentando a quantidade de varizes. Então, a concomitância, né, de lipedema e varizes é muito frequente. Então, o cirurgião vascular ele já vai avaliar a circulação como um todo e o lipedema também. Mas eu acho interessante a gente falar também que o lipedema não é uma doença só do cirurgião vascular. Muitas vezes a gente diagnostica, identifica, inicia o tratamento, mas ele é uma doença interdisciplinar, né? Por exemplo, às vezes você tem que encaminhar mesmo para outras especialidades, não só médicas também, mas para o nutricionista, para o nutrólogo, para o preparador físico. Tudo isso vai estar associado ao tratamento do lipedema. E não vai ser só uma medicação, um remedinho milagroso que vai no médico e ele vai passar. Acho interessante até o que a Juliana falou, né? Que às vezes não é só o nutricionista, o preparador físico, mas às vezes até o psicólogo. Sim. Realmente tem que tratar toda a área dela, os fatores desencadeantes da síndrome álgica para poder ter esse tratamento. Eu queria que a Juliana desse uma falada para a gente como é que se faz esse diagnóstico, né? A gente está falando do lipedema, mas como se diagnostica? Como é que o paciente chega? Eu olho para ele e falo, por que esse paciente tem lipedema e o outro não tem? Perfeito. É difícil, né? Porque é uma linha muito tênue
É como eu falei, assim, eu acho que a avaliação é muito à la carte de cada paciente. Tem paciente que chega lá que está só na obesidade, né? Tem paciente que até tem lipedema, mas ele está num estágio tão inicial que aí se confunde um pouquinho ali. Você não sabe realmente se ele realmente tem lipedema ou se está um pouquinho acima do peso, né? E não existe, o diagnóstico é clínico, né? Você vai perguntar do paciente qual é a história dele, o que ele sente, se ele tem bons hábitos de vida, no caso elas, né? Porque é mais prevalente em mulher. Se tem bons hábitos de vida. A gente tem alguns exames de imagem que pode dar algum subsídio, né? Como ultrassom ajuda, né? Já existe um trabalho do grupo lá de São Paulo, do Amato, que fala sobre o diagnóstico pelo ultrassom, né? Fazendo a medida lá do tecido celular subcutâneo e proporcionalmente aos compartimentos musculares. Tem alguns grupos usam ressonância magnética também para fazer a mensuração dos compartimentos, né? Eu uso muito bioimpedância. A bioimpedância me ajuda bastante para poder orientar um pouquinho ali, mas o diagnóstico é clínico. Existem alguns questionários clínicos que a gente hoje em dia pode fazer com os pacientes que aumentam o subsídio para dizer que se tem lipedema ou não, mas é basicamente clínico, né? A gente pede uma série de exames, até porque hoje em dia é muito difícil trabalhar sozinho, né? A maioria dos grupos é multidisciplinar, né? Tem nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, preparadores físicos, né? Os fisioterapeutas voltados para isso, né? Para o tratamento do lipedema. Mas é multidisciplinar. A gente já tem que ir pensando já no próximo passo, porque ele não vai ficar só no cirurgião vascular. O paciente não vai ficar só com a gente, né? Como a Julita mesmo falou, nós somos o ponto de partida porque as dores nas pernas vêm tudo pra gente. Mas dor na perna pode ser qualquer coisa, pode ser circulação, pode ser lipedema, pode ser dor neurológica, ortopédica, né? Então, nós somos ali o início do funil, né? Vai separando o joio do trigo e a gente quem vai dar o direcionamento, né? Exatamente, dá o direcionamento, né? Então, começa com a gente identifica, classifica, vê o que é o caso de quê, né? Pede lá uma série de exames que são pertinentes para a avaliação inicial do paciente. Mas é basicamente o diagnóstico clínico. A clínica, nesse caso, é soberana mesmo. Eu acho também, Juliana, que alguns desses exames que você falou, ele não serve não somente para o diagnóstico, né? Você vai pegar o exame não só para diagnosticar o lipedema, mas às vezes para o segmento. Por exemplo, esse ultrassom que você se referiu, o ultrassom 4 medidas, hoje em dia eu não uso para diagnóstico. O diagnóstico é clínico, já foi feito no consultório, a paciente já sabe que tem lipedema. Mas eu peço para ela fazer porque eu quero ter um acompanhamento para saber se o tratamento está tendo alguma resposta, ele vai diminuir no ultrassom 4 medidas e eu vou ter uma ideia se está sendo aceitável o meu tratamento ou se eu tenho que mudar alguma coisa na minha abordagem. Eu gosto de associar muito ao ultrassom 4 medidas a termografia também. Era isso que eu ia falar. A termografia, você consegue, através da avaliação do calor, ver se aquela área realmente tem um grau de inflamação significativo. É isso mesmo. Tem mais ou menos um ano que eu comecei a usar a termografia, porque é aquela coisa assim, tem muito paciente que vem pra gente com dor na perna, aí a gente faz o ultrassom, tá normal, né? Mas ele tem sintoma. E aí a termografia foi assim um aliado importante, porque ele mostra exatamente ali estase venosa, tudo mais, a situação do lipolinfedema, né? Então a gente consegue mostrar pro paciente que uma coisa é você dizer pro paciente que tá acontecendo uma coisa, outra coisa é ele ver com os próprios olhos. E até para você ir acompanhando a melhora dos sintomas, né? Eu até estava comentando sobre uma paciente que tá comigo e tudo mais, ela veio inserida num contexto social muito complicado. E ela conseguiu uma perda de peso importante, né? Ela é pós-bariátrica já, então ficou naquela confusão. A gente não sabe se era só por conta da obesidade dela, por conta da bariátrica, que ainda estava em processo de perda, ou se realmente era lipedema. Ela realmente tem um lipedema. E só que assim, a diferença foi gritante na termografia. Né? Como ela tem um estágio muito avançado, então ficava até difícil de ser diagnosticada, de ser avaliada por métodos de imagem. Né? O ultrassom era difícil de ver, porque era muito, muito espesso o tecido, né, gorduroso. Mas a termografia foi um divisor de águas. A termografia tem uma simetria muito grande às vezes, né? Às vezes eu pego de uma perna para outra, você realmente vê uma diferença grande de temperatura, principalmente nas queixas do paciente. Eu acabo pegando bastante. Você consegue mensurar, né? Sim. Você tem uma comparação mais fidedigna, é interessante. E é para crer mesmo, né? Tem sido usado também muito o DEXA, né? Que consegue avaliar, né, a quantidade de massa magra, a quantidade de gordura, né? E a gente consegue calcular o índice, né, de gordura em relação à massa magra, e aí se fala acima de 34%,
na região de membros inferiores, é mais um fator para ajudar no diagnóstico dessas pacientes com lipedema. E o DEX é um exame simples, né? Ele não é caro, é um exame simples que tem acessível, quase todas as clínicas, eu acho que aqui na cidade faz. Ele é semelhante a uma densitometria, né? Então, acaba que faz e dá para ter uma ideia inicial e para fazer um segmento. É bem parecido com a bioimpedância, que a gente consegue ter uma ideia da massa magra, da massa gordurosa e consegue fazer um segmento. Tem um exame que a gente pede, às vezes, mas mais para diferencial, né? Linfocintilografia, o Doppler venoso, alguns outros exames acabam sendo pedido também no meio para ver diagnóstico diferencial, para ver inflamações, para ver outras doenças que podem estar associadas, que estejam causando isso, problema na tireoide, problema no coração, outros problemas que estejam associados também, né? Isso. A gente continua aqui e acaba indo para uma pergunta. Vocês sabem algum mito, alguma história dessa do lipedema, alguma coisa que chame a atenção, que vocês tenham para falar para a gente? E aí, Juliana, desses teus pacientes aí que você atende tanto? Os pacientes têm história para contar, viu? Eu não sei se eu sou um para-raio de pacientes com história para contar, mas eu dava para escrever um livro. É como eu falei, eles têm todo um contexto social que estão inseridos, né? São mulheres. Primeiro de tudo, as mulheres comem suas emoções, né? É um fato. Então, assim, a gente tem aqueles ciclos, né? Tem o ciclo que você tá bem, tem o ciclo que você tá mais com o humor mais deprimido, que tá mais eufórico. Então, elas, querendo ou não, nós temos a predisposição a sermos mais inflamadas por conta disso. Além da mulher ter os picos de produção de hormônio, né? Nós estamos muito mais expostas a outros fatores sociais, como acúmulo de funções, né? Então, aí você acaba descontando um pouquinho ali na comida. Muito estresse no trabalho, tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta da casa. Então, é inevitável. Quem tem predisposição a ter lipedema, vai ter lipedema, né? Mas eu costumo falar para minhas pacientes que existe uma tríade que elas precisam focar, né? Que é a alimentação, exercício físico e higiene do sono. Né? Porque tudo começa aí. Se você não coloca a sua fábrica para funcionar bem direitinho, o negócio degringola. Desanda tudo. Né? Então, quando eu vou perguntar delas, a maioria tem déficit em algum desses pontos. Ou não se alimenta bacana, né? Acha que está comendo direitinho. Tem muita gente que acha que comer pouco é comer direito. Mas não é bem assim. Você pode comer um caminhão de comida desde que coma direito. Né? Como as coisas certas. E o exercício físico é um fator, assim, divisor de águas no tratamento do lipedema, porque a gente sabe que tem muita gente que ainda não sabe a diferença entre exercício aeróbico e exercício anaeróbico, que acha que caminhada é um exercício bacana, mas caminhada é exercício sedentário, né? E que não é bom, dependendo do estágio de vida que a pessoa se encontra, ela vai acelerar o processo de perda de massa magra, que provavelmente já é deficitário, porque o paciente que tem lipedema, ele já acha que ele tem um volume de massa corporal muito grande. Mas muitas vezes, pelos sintomas do lipedema, principalmente de dor, quando está muito inflamado, você tem a tendência a ficar mais sedentário e aí, com isso, acelerar o processo de perda de massa magra. Né? E quando você vai fazer a proporção lá, o paciente está completamente compensado. Né? Então, são várias místicas, assim, são muitos mitos a serem quebrados, muita coisa a ser vencida na mente dos nossos pacientes. Tem paciente que... Eu já tive paciente que estava bem no começo, super sedentário, que estava do zero mesmo para tirar para o 100. E tem aqueles que já estão na rotina do estilo de vida ali, que estão querendo só dar uma otimizada. Né? Por isso que eu falei que o acompanhamento ele tem que ser muito à la carte, porque os pacientes estão em vários pontos distintos ali da caminhada do lipedema. Eu acho que o primeiro mito é dizer que lipedema existe, né? Boa, Jovita, eu queria falar a mesma coisa, exatamente. Eu acho que a gente tem que divulgar, né, que realmente é uma doença, que existe. As pacientes sentem dor, né? Elas têm realmente um incômodo, precisam de acolhimento, precisam serem validadas, né? Isso. Então, assim, eu acho que o principal mito é esse. Infelizmente, ainda alguns colegas não acreditam nessa. Isso é verdade. Eu já atendi uma paciente há uns 5 anos atrás. Essa paciente, assim, ficou na minha memória para sempre. Eu atendi ela 5 anos atrás, cheguei lá no consultório com queixas de dor nas pernas, né? Aquela dor ao toque. Ela falou, era uma senhora. Ela, doutora, quando o meu netinho chega perto de mim, que ele faz assim nas minhas coxas, eu vou no céu e volto de tanta dor. Eu não aguento. Eu não aguento pegar o meu neto e ele ficar no meu colo. Eu não aguento o meu outro netinho de 9 meses ficar pulando no meu colo. Eu não aguento, porque dói, eu fico toda roxa. E eu já fui a vários colegas, já fiz milhares de exames e todos eles falaram que eu não tenho nada. E eu não aceito eu não ter nada.
O pior é quando, né, nem quando fala que não tem nada, o pior é quando não leva a sério, acha que é Isso. frescura, uma besteira e tá, coisa da sua cabeça, né? E aí, Na ter o verdade, diagnóstico para ela de lipedema foi, assim, libertador, Sim. né? Assim, ela saiu feliz, né? Aliviada de saber que tem um problema, de que tem uma doença, que tem que tem como cuidar. tem né? como cuidar, tem como tratar, apesar de não ter seguir. cura. Apesar de ser uma doença crônica, né? A gente sabe, mas ela saiu feliz e aliviada, né? De conseguir ter o diagnóstico e conseguir começar o tratamento Eu dela. já entrei em algumas discussões com alguns colegas em congressos, em WhatsApp ou grupos do tipo exatamente sobre isso, né? Durante a residência, nós somos muito ativos do ponto de vista cirúrgico. E como o lipedema, em geral, quando a gente entra no tratamento, vai ver que boa parte do tratamento não é uma cirurgia, isso tira um pouco de nós, cirurgiões vasculares. E muitos colegas não aceitam isso como uma doença do vascular, ou que o vascular não deveria estar cuidando disso, ou que não é uma doença. E eu acho que nós, como entidade, como sociedade, que estamos aqui também representando a sociedade da cirurgia vascular, isso já foi validado como uma doença. Isso é uma doença. A partir desse momento, a paciente tem o seu diagnóstico e tem o seu tratamento. Você vai ter que acolher, entender e cuidar. Se você não quer tratar, passe para um colega, oriente, diagnostique e passe para um colega que deseja tratar esse paciente. Só não ignore, né? Só não ignore. E aí vai começar, nesse ponto que você tocou aí, começa a grande polêmica também, né? O que é só clínico, o que é cirúrgico, ou se tudo é clínico, ou se tudo é cirúrgico. Aí começa a polêmica, porque né, tem várias frentes de posicionamento. Eu tenho o meu posicionamento, eu acredito que a Jovita também tem um posicionamento bem parecido com o meu, e a gente, né, vamos destrinchar. Ainda bem que hoje, como está bem validado, né? Então já está bem mais difundido, né? Mas eu Coisa acho já que mudou está bastante. melhorando. Eu acho Tá. que ainda tem muita negação dos cirurgiões vasculares sobre essa doença. Tem. Então, assim, eu ainda peguei várias discussões com alguns cirurgiões vasculares e a pessoa, isso não deve ser tratado pela gente, ou isso não é uma doença do vascular, ou isso não é nenhuma doença. Então, assim, a partir do momento que foi classificado como uma doença por uma sociedade internacional, que existe estudo, que está saindo artigo, que tem coisa nova saindo, isso vai ser criado protocolo, isso vai estar cada vez mais em alta. E cada vez mais, como a Jovita falou, as pacientes estão se encontrando. Às vezes é uma paciente que estava rodando de consultório em consultório, reclamando de dor, reclamando de alguma coisa, alguém investigava, via, não é variz, vai embora. E mandava ela embora e ela continuava com a dor dela, reclamando e sentindo o sintoma. Eu acho que a gente tem que abraçar essa paciente realmente, né? Com certeza. Muito bem. Vamos avançando aí a próxima pergunta. Eu Vamos vou- falar sobre tratamento. Como Agora é que, começa a polêmica. Como é que é o seu tratamento para lipedema, Jovita? Fala pra gente do teu protocolo, quais são as tuas medidas iniciais. Fala um pouco pra gente. Pronto, então assim, todo paciente que chega no consultório que é diagnosticado com lipedema, a gente começa o protocolo do tratamento clínico, né, o tratamento conservador, que vai envolver aí principalmente 4 pilares, né, que é a dieta. Então eu encaminho para um nutricionista, uma nutricionista que é especialista, né, em lipedema, ela tem muita experiência com isso, estuda bastante. E só alguns detalhes da dieta, né? Geralmente é uma dieta pobre em açúcares, né, uma low carb ou cetogênica. É uma dieta que com pouquíssimos industrializados, de preferência cortar, né, totalmente os industrializados. Por que você tá olhando pra mim? Olha, a carapuça serviu. Nada de, né, low carb, sem industrializados, né? A gente dá aqui aquela cutucadazinha aqui. Aí depende, assim, é bem individualizada a dieta, né? Mas alguns pacientes se inflamam com glúten, com leite, carne vermelha, mas tem que ser visto caso a caso, né? Então eu encaminho para ela fazer essa parte. Também tem um educador físico para trabalhar a parte da atividade física. Como a Juliana falou, a gente vê pacientes que não têm essa rotina de fazer atividade física ou que têm uma vida muito cheia de compromissos, que não consegue encaixar uma atividade física na sua rotina, então a gente encaminha para um profissional para tentar ali conversar, iniciar alguma coisa que a paciente tenha prazer em fazer, para depois ir para um trabalho mais específico, né, de hipertrofia muscular, que é o mais difícil da gente conseguir, né, que as pacientes façam. Temos também a drenagem linfática, a gente passa lá na clínica, temos especialistas lá, fisioterapeutas que trabalham com essa doença. A meia de compressão, que vai ajudar, né, no retorno do sangue, vai ajudar ali no trabalho também do sistema linfático. Eu também sempre prescrevo as meias de compressão.
E dependendo de cada caso, a gente encaminha para um psicólogo se precisar, para um endocrinologista, se for um paciente mais obesa que vai precisar de algum tratamento injetável, se for uma paciente super obesa, um cirurgião bariátrico, né? E dependendo do estágio e se for de desejo da paciente, que a gente também vai conversar mais na frente, até um cirurgião plástico, se ela tiver já no momento ideal para realizar a cirurgia. Ok. Eu acho que isso que a Juliana estava falando do começo, né? Que às vezes o paciente ele acha que está comendo saudável, né? Então assim, mas eu como tão saudável, Eu como como tão bem, pouquinho. né? Como Tão nada. pouquinho, Né? Então assim, às vezes a pessoa não sabe o que é saudável. Eu acho que isso. você mandar realmente para um nutricionista, um Com nutrólogo, certeza. que seja guiado e que ele entenda um pouco mais da doença, Isso, ajuda. Porque eu isso. já peguei pacientes que estavam, doutor, mas eu faço tratamento com nutricionista, já faço segmento com nutricionista há 2, 3 anos. E quando você Ou vai até com ver nutrólogo, né? a dieta que o colega passou é realmente um pouco diferente da dieta preconizada para quem teria o lipedema. Isso. Então, às vezes é porque o colega não viu com esse olho ainda. Do mesmo jeito que eu acho que na vascular existe muito colega que ainda não se despertou para essa doença, na nutrição eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que também em outras áreas, outros colegas ainda não aceitam tão bem essa doença. E que, realmente, se você selecionar bem o seu profissional, isso aí vai ajudar. E eu acho que é isso que ajuda, né? A Jovita falou e a Juliana falaram, que tem uma equipe, né? Alguém para quem indicar pelo menos, se não está na Isso. sua clínica, mas alguém que você indica, ó, vai nesse que é da minha confiança, eu acho que isso ajuda muito, né? Eu acho que você amarrar bem assim esse acompanhamento, porque foi uma dificuldade que eu tive no começo, acredito que a Jovita também tenha tido. Os pacientes eles saíam de lá sabendo, cientes do diagnóstico, sabendo o que tinha que fazer, mas aí eles saíam para procurar os profissionais. Sim. E aí ficava ali, né, rodando e sem um direcionamento. No limbo. No limbo, exatamente. Então, assim, eu acho que é importante as equipes multidisciplinares se formarem, porque, primeiro, vocês estão conversando ali a mesma história, né? Tá todo mundo na mesma página, né? E como, eventualmente, esses pacientes vão ter que voltar para todos nós, né? Para poder dar sequência no tratamento. E não tem como as partes, elas funcionarem de formas distintas. Tem que estar todo mundo, assim, muito casadinho, porque a gente sabe que, né, que a quantidade de caloria hoje em dia importa, como vai dividir essas calorias. Num primeiro momento, o paciente vai passar por uma dieta mais restritiva, então ele não vai poder fazer muito exercício físico, pesado. Né? A gente sabe que hoje os métodos para exercício físico para lipedema são exercícios com mais intensidade, né? Mais curtinhos, mas mais intensos, para poder chegar lá na zona de queima, né, da gordura. Então, assim, não tem como você botar um paciente, por exemplo, para fazer um exercício físico, por exemplo, um treino HIIT, e o paciente está fazendo dieta low carb, cetogênica. Ele vai morrer, entendeu? Ele vai fadigar. Né? Então, todo mundo tem que estar muito bem alinhado, justamente para o paciente não desistir, porque ele vai desistir. Se por 1 minuto essa paciente sofrer no tratamento dela, ela vai desistir. Porque já é difícil você, assim, botar uma pessoa para fazer tratamento que ela já tem dificuldade para perder peso. Estou falando da obesidade. Você já tem dificuldade para perder peso. Aí você vai fazer essa pessoa sofrer, ela vai desistir no meio do caminho. Ainda mais o lipedema, né? Que é o que as pacientes muito falam. Olha, doutora, eu já fiz tudo, eu já fiz um monte de drenagem, não vejo resultado. Né? Então tem que ser assertivo. Tem que tirar o paciente, pelo menos ali, daquele, né, da inflamação dele. Ele tem que ver um resultado inicial para dar o start. Eu vi uma comparação bem legal do Alexandre Amato, que ele fala que todo paciente com lipedema, ele tem o seu elefante branco ali na sala. Né? E tem vários outros fatores que inflamam menores. E às vezes os pacientes, eles não conseguem identificar o seu elefante branco e ficam mexendo nos pequenos fatores e não tem um resultado. Isso. Então ele é bem interessante isso, né? É importante que cada paciente tente entender qual o seu elefante branco, né? E nós profissionais estamos juntos para poder ajudá-los a identificar isso e tirar, né, esse maior fator de inflamação, para que aí sim a gente tenha uma resposta eficiente, né, do tratamento do lipedema. E aí que a gente entra na polêmica do tratamento clínico versus tratamento cirúrgico. Entendeu? Assim, existem vários grupos, né? Tem pessoas que defendem o tratamento clínico, tem aquelas que defendem o tratamento cirúrgico, tem alguns grupos que são totalmente cirúrgicos, mas eu acho que a gente tem que
fala isso com muita parcimônia. Hoje tem uns tratamentos intermediários também, né? Exatamente, né? Os minimamente invasivos. Exatamente. Eu vou aproveitar para espremer um pouquinho mais vocês aqui das informações para ver o que a gente pode falar para a população. Dos exercícios, mas que tipo de exercício é bom para essa paciente? A Juliana já soltou um pouquinho aqui para a gente que uma corrida não seria tão legal. Exercício de impacto. Isso. Qual exercício seria legal para quem tem lipedema? Ou tem algum exercício mais específico? Tem algum foco mais importante? Exercício que não é indicado. Olha, assim, a primeira mística que tem que ser quebrada, caminhada não é exercício. Caminhada é uma obrigação que você faz, né? Na minha opinião. Né? Existe um manual da Organização Mundial de Saúde que fala exatamente sobre isso. Eu gosto de entregar esse manualzinho para os meus pacientes para quebrar essas místicas, né? Porque a grande maioria das minhas pacientes fala, mas eu tava vendo caminhada, minha filha, caminhada não dá. Para isso aqui não dá, não. Para outras coisas, para você fazer um lazer, para esparecer, dá. Mas a quantidade que uma caminhada queima é muito pouco para o que você precisa, né? Então, assim, paciente precisa de exercício anaeróbico. Ela vai ter que fazer lipossubstituição. Troca de massa, né? Se a gente bota o paciente numa balança de bioimpedância, com certeza tem muito menos massa magra do que proporção de massa gordurosa. Então, tem que trocar. Tem que trocar uma massa pela outra. Massa boa por massa... Né? Aliás, massa ruim por massa boa. Né? Então é a anaerobiose mesmo. Sim. Tá? Mas o exercício corretinho, eu até costumo dar o meu próprio exemplo. Né? Eu tô um pouco acima do peso, mas eu também tenho lipedema, eu sempre tive. Até quando eu tava no meu peso ideal, eu tinha coxa grossa, bumbum maior, não cabia direito em calça jeans. Eu não sabia do meu diagnóstico, e né, eu obtive o diagnóstico depois de um certo tempo. Mas eu só vim ter resultado mesmo quando eu comecei o acompanhamento com um educador físico. Porque ele colocava assim o ritmo certinho, o tempo entre um intervalo e outro, fazia treino bisete, né? Fazia com que eu carga progressiva para poder chegar em zona de queima, que eu totalmente leiga não sabia fazer. Mas com ele lá botando o ritmo em mim, eu consegui ter um resultado muito melhor. Ou seja, musculação é fundamental, né? Pegar Total. peso. Total. Que é um mito muito grande, né? As pessoas às vezes acham que a musculação prejudica a circulação, piora a quantidade de varizes, né? Isso. Mas que na verdade traz um aumento na musculatura, traz diversos benefícios, principalmente em pacientes que já passou dos seus 35, 40 anos. Eu acho que o exercício físico ele tem que ser regrado para a pessoa, né? Então, assim, você não pode indicar o mesmo exercício físico para pessoas diferentes. Então, às vezes, uma paciente não é pela idade, é pelo seu porte físico. Então, assim, uma caminhada realmente depende da pessoa. Ela pode ser um exercício físico muito bom. Às vezes, para um idoso, só em ele fazer a caminhada, isso já serve como uma queima calórica, uma sobrecarga cardíaca nesse paciente suficiente. Muitas vezes, para o jovem, isso não vai ser suficiente. O que eu oriento para o paciente é, se você quer fazer caminhada, ela não pode ser uma caminhada para falar como eu estou falando aqui, contínuo e constante. Ela tem que ser mais moderada, geralmente, você vai ter que acelerar um pouquinho o passo e, geralmente, para estar numa queima calórica adequada, você não consegue falar uma frase inteira. Você até fala, mas tem que parar para dar uma respirada. Isso, geralmente, já dá uma ideia boa de que, como queima calórica, isso está legal. Mas mesmo fazendo a caminhada, né, sempre associar ao exercício anaeróbico. Sim, é isso aí. Sim, eu acho que... Para todas as fases da vida. Para o lipedema em si, o que se indica é que você faça o aeróbico ou o cardio, né? Que hoje em dia é o que se chama, né? Aeróbico é da minha época. Então, assim, hoje em dia a gente orienta que o cardio é importante, ele não deve ser pulado, como a gente vê por aí. Muitas vezes a gente vai para academia, faz 10 minutos de cardio e vai fazer 50 de atividade de musculação. Não, o ideal é que você faça realmente alguns treinos de cardio, de preferência intervalado, um HIIT, como você estava explicando, e faça o treino de musculação mesmo, treino de força, porque o treino de força vai te dar massa muscular, que vai aumentar o teu metabolismo, isso vai te ajudar a perder peso, vai te dar longevidade. Então é uma outra visão do exercício. É uma outra coisa interessante, né? Como foi falado aqui, os pacientes com lipedema, eles não têm, muitas vezes, o hábito de fazer nenhum tipo de atividade física, né? São pacientes obesos, sedentários, né? Então, assim, eu sempre, quando pego um paciente que é sedentário, que ele não tem esse hábito, eu sempre peço para ele escolher uma atividade física que ele goste, que ele tenha prazer para começar, né? Aí, começando, a gente passa para as outras etapas, né? Ou
vai certeza. para o exercício de musculação, de hipertrofia muscular, né? E tem um outro detalhe também em relação aos pacientes com lipedema. Em estágios mais avançados, né, o mais recomendado são exercícios da água, né? Hidroginástica, natação, tem menos sobrecarga ali das articulações, né? Até por culpa do peso, né? Para diminuir a sobrecarga de articulação. E a própria pressão da água, né? Ela Sim. comprime ali os compartimentos musculares, melhora o retorno Exatamente. venoso, melhora a drenagem linfática, então é uma boa opção também. Eu acho, aproveitando ainda essa parte de tratamento, eu queria que a Juliana explicasse melhor essa parte do sono, né? Por que seria importante o sono do paciente? Onde é que isso acaba ajudando no tratamento de outras doenças, por exemplo? Pronto, então, a gente Isso aqui sabe... não serve pra nada. A gente sabe que... segue o jogo. Ele inventou essa pergunta. Inventou, né? Claro. A Então... gente veio para conversar, agora tem que ser engessada. Olha, aqui é uma conversa. Precisa dormir, Juliana. Rapaz, é o seguinte, eu vou falar pra vocês. Eu tive Tá certo. esse start lendo... Eu tava passando besteira, assim, entre um paciente e outro. O paciente, às vezes, falta, se atrasa, né? E aí apareceu o jornal da Sociedade Brasileira de Otorrino pra mim. Aí a capa do jornal era Higiene do Sono. Eu falei, cara, vou ler, né? Vou ler pra saber qual é. E aí fez muito sentido, porque aí mostrou lá a rodinha do ciclo sono-vigília, né? Do ciclo circadiano. E é uma fabricazinha. A gente tem uma fábrica aqui dentro, onde tudo tá programado. Eu costumo dizer para os pacientes assim, a gente nasce perfeitinho, quem escolhemos o negócio somos nós. Entendeu? Porque a gente cria hábitos que não fazem parte da nossa fisiologia. Então, assim, o corpo humano ele é programado para fazer tudo. Né? Então, ele é programado para acordar, ele é programado para tomar as principais decisões que ele precisa tomar quando tem o pico de cortisol, né? Ou seja, tem os horários da produção hormonal. Então, esses hormônios vão levar a gente a tomar algumas iniciativas durante o dia. Então, tem horário para acordar, tem horário para comer, tem horário para fazer... O melhor horário para fazer exercício físico. Tem um horário em que o corpo vai começando a desligar. E aí eu gosto de dizer para os pacientes, fazer a analogia dos turnos da fábrica. O turno da fábrica que mais produz é o turno da manhã. Sim. É aquele que tu tá lá em pleno vapor, tá botando lá carvão na caldeira, né? Então esse é o melhor turno, é o turno que você mais queima, é o turno que você toma as melhores decisões, inclusive as mais importantes. E onde você também libera um bocado de hormônio que faz o teu corpo funcionar melhor. Né? E aí tem o meio-dia, que você sente a vontade de comer. Por quê? Porque tu estava em pleno vapor. Então você vai ter que dar o continue, né? E aí em seguida tem aquele turno que o metabolismo já vai caindo, tá? Ainda tem o período só o período da tarde ali, o início, né? Que seria o melhor horário para praticar atividade física, mas é turno de herdeiro, né? Eu não consigo fazer. Eu queria, né? Mas enfim. Que é ali 3 e 5 horas, entre 15 e 17. Né, que seria o melhor horário, mas quem que consegue, né? Ninguém. Né? A gente até poderia, né? Mas não dá. Não dá ainda. Na né? verdade, está muito em moda essa parte da qualidade do sono, né? Também Total. se falar de não só dormir a quantidade de sono, mas que a não qualidade. é dormir muito, mas dormir com qualidade, né? Se você perguntar dos pacientes, a maioria deles não entra no sono reparador. Pronto. Eles não entram no sono profundo. Existem que são vários que meios sonham. de você medir isso, né? Claro que o ideal é uma polissonografia. Isso seria o ideal para você conseguir medir mesmo se você está conseguindo dormir de modo reparador. Mas hoje em dia os próprios relógios, celulares, muitos deles acabam tendo uma ideia dessa sua qualidade do sono. Isso. E o interessante é como se a gente estava falando. O paciente do lipedema tem vários estágios. E os estágios mais avançados, eles são muito associados com obesidade também. Perfeito. E o paciente obeso, em geral, tem uma dificuldade de sono, uma apneia de Perfeito. sono, alguma coisa a mais. Isso dificulta mais a perda de peso, dificulta Total. mais o cansaço durante o dia para fazer uma atividade física, Eu consigo. inflama e ele fica pior. Então eu acho que realmente é importante o vascular, ou quem está seguindo esse paciente do lipedema, prestar atenção no sono, porque às vezes você realmente, se você não vai tratar, óbvio, você vai encaminhar para um médico do sono, Isso. vai encaminhar para um otorrino que esteja tratando essa área, para melhorar o sono desse paciente, e aí ele está disposto no outro dia, desinflamado no outro dia, e conseguir trabalhar melhor e você conseguir melhorar seu resultado. Inclusive os alimentos que você come, né? Eles são importantes, o horário que se come, o que você come. Eu, por exemplo, voltando para essa história da revista do Jornal Brasileiro, né? De otorrino, tem uma série de neurotransmissores, eu fiquei passada, porque eu nunca mais, inclusive, bebi. Tem uma série de neurotransmissores que deixam de ser produzidos quando você toma água gelada.
Porque o que que acontece? Aí diz que a água gelada, ela dá, assim, quando você bebe, ela, tipo, ativa o metabolismo, a temperatura corporal aumenta e você não consegue entrar no sono Eu REM. tenho certeza ela que é quem fez indicada esse de manhã, estudo... assim você acorda. É Eu isso tenho aí. certeza que quem fez esse estudo não mora no Ceará. Não tem condições. Me desculpe, mas a água gelada eu não vou tirar. Não tiro dos meus Imagina pacientes uma também. coca Bebam. gelada. Então, pois é, a coca zero gelada. Vamos lá. Outra coisa importante, só para a gente lembrar também de tratamento, é que muitos pacientes, como tem obesidade associada, como tem outras doenças associadas, é o tratamento das doenças de base, né? Isso. Então a gente sempre tem que falar, tem que tratar a doença de base. Se tem um problema de tireoide, se tem um problema hormonal, se tem alguma outra doença associada, isso precisa ser tratado também para auxiliar no tratamento do lipedema. Ele não é uma doença isolada, como a gente disse, às vezes vem outras doenças associadas. E Isso até porque a maioria desses pacientes, né, que tem a obesidade associada ao lipedema, a gente sempre pede uma avaliação clínica, né? Encaminha para o endócrino, para o clínico, Pro para cardio. fazer para o cardio, para fazer uma série de exames, né? Laboratoriais, exames cardiológicos, se for o caso, né, da necessidade do paciente, para ser avaliada essa parte clínica, né? agora, é uma coisa que todo paciente me pergunta: qual o remédio que eu dou para lipedema? Tem algum remédio que você Agora. dá especificamente? Ou, assim, tem alguma coisa que você dá para esse paciente? Algum tratamento mais específico pro lipedema ou não? Você acha que só a parte da nutrição e a atividade física é suficiente? É sempre mais fácil, né? Tomar um comprimidozinho do que fazer dieta, atividade física, dormir bem, É diminuir verdade. estresse, né? Então, Exato. infelizmente, assim, não existe o remédio do lipedema, né? A gente acaba dando algumas medicações que a gente faz na insuficiência venosa crônica, né? Isso. Como os flavonoides, né? A gente acaba prescrevendo essas medicações porque os pacientes também têm doença venosa crônica associada, né? Os pacientes com linfedema também vão melhorar ali do edema. Então, a gente praticamente associa essas medicações e tem alguns suplementos também que são Isso. prescritos ou pela nutricionista ou também por nós, cirurgiões vasculares. Mas medicação para lipedema, específico para lipedema, Não tem. até agora não. Assim, lógico, o remédio não vai substituir, ele é um coadjuvante. O mais importante é tudo isso que a gente está conversando, todo um contexto de saúde, né, de mudar os seus hábitos, fazer atividade física, fazer dieta adequada. Mas saiu agora um estudo do pessoal do Espírito Santo, o Dr. Marcelo Coraça e o Dr. Breno Seabra, fizeram um estudo sobre o piquenogenol. É maravilhoso. Que tem uma boa resposta no lipedema. Então, é uma arma a mais aí que pode ser utilizada. Dos flebotônicos que eu uso, assim, eu gosto de usar no lipedema tudo manipulado. Quase nada é industrializado. Né? Existe Tem muitas formas à base de cúrcuma, né? Isso que que eu ia tem uma ação falar. anti-inflamatória. Eu gosto de mandar manipular, eu gosto muito do piquenogenol. Eu acho que ele tem ele melhora muito esses sintomas linfovenosos do paciente. Uso muito a cúrcuma, né? Tem a cúrcuma industrializada, mas eu gosto de passar associado tanto a alguns anti-inflamatórios, como resveratrol, como a quercetina, né, ou polipodiolecotomos, são algumas substâncias ali que diminuem a inflamação do paciente, porque o que o paciente quer? De imediato ele quer diminuir sintoma. Até a dor, né? A sensibilidade, né? Que é o que diminui com esses anti-inflamatórios também. Exatamente. Então, a gente primeiro... É que nem quando a gente está tratando insuficiência venosa, né? O paciente quer diminuir sintoma primeiro, ele também quer tratar varizes, mas ele também quer a curto prazo ele quer uma solução para o problema dele, ou inchaço, ou dor na perna, ou formigamento, o que seja, cãibra, né? Então, o lipedema é a mesma história. A gente tira o paciente ali da crise dele, do que ele mais está reclamando, né? O remédio faz parte desse processo. Mas lembrando que não é só isso, né? Tem muitas outras coisas ali. E até lembrando também que quando ele tiver a melhora, para ele não relaxar, né? No seu tratamento. Isso. Quando você vê na literatura, tem vários artigos saindo agora exatamente sobre esses anti-inflamatórios, né? Sim. Então tem várias fórmulas associando diversos tipos de anti-inflamatórios como um tratamento para o lipedema, e também tem muitos bioativos do trato gastrointestinal, Isso. né? Até para ajeitar a flora intestinal, para Isso. melhorar a absorção, diminuir reações ao glúten, ao leite. Então isso também tem, embora não seja nada com um grau de evidência muito grande ainda, como é uma doença nova também, não tem como ter um grau de evidência muito grande ainda, mas que está saindo muito artigo, Isso. quando você vai vendo, que vai dando algumas fórmulas que têm ajudado. Eu tento focar no paciente para saber realmente o que é que ele está sentindo. Se o paciente dele, se ele tem uma queixa mais congesta, se ele tem uma queixa mais intestinal, se ele tem uma queixa mais de dor, mais de fragilidade capilar, e a gente tenta focar um pouco o tratamento, até para não dar um monte de remédio
para ele um monte de manipulado, sem atirando para todo lado, como se fosse, Os né? nutricionistas, eles estão trabalhando muito a parte genética agora, perfil genético, né? Isso. Então, assim, não são todos, ainda é uma coisa muito nova. Inclusive, aqui no Ceará eu tenho dificuldade de encontrar quem trabalha com essa parte. Mas eles, assim, o paciente, ele às vezes come algumas coisas que ele acha que tá tudo ok e nem sabe que tá inflamando ele. Né? Então, às vezes, investir em um perfil genético é interessante para fazer esse tratamento mais à la carte mesmo. Né? Porque, às vezes, o que é bom para a Jovita não é bom para mim. Exato. Né? E a gente está falando de desbiose intestinal ali direto. Isso, a dieta, ela realmente, como eu tinha falado no começo, ela é bem individualizada, né? Tem pacientes que, assim, infelizmente, a recomendação é corta tudo que é glúten, corta tudo que é açúcar, corta tudo que é leite. E nem sempre é assim. Né? Eu tenho pacientes com lipedema que se dão super bem com glúten, que não inflamam. Então, assim, esse paciente vai poder comer, né? De repente, numa quantidade menor, né? Não todos os dias. Mas é importante você descobrir, através desses exames, que realmente tem vários nutricionistas já trabalhando com isso, o que é que inflama, né? Para poder retirar. Agora eu vou fazer uma pergunta que, para mim, é a chave aqui do podcast. Muita gente vai querer saber essa resposta. E cirurgia plástica? Porque muita gente já chega querendo uma plástica. Tretas. E aí, eu vou deixar até aberto para quem quiser Tretas. começar a responder. Cirurgia plástica, vocês indicam para todas, para algumas... Quais são os graus? Todas são possíveis ou, assim, eu prefere tratar antes? Como é que vocês fazem com a indicação mas de que plástica? tem mais queixa estética, indica? Sim. Ou é só para o grau mais avançado? Para começar, né? Antes do paciente ser encaminhado para um cirurgião plástico para fazer cirurgia de lipoaspiração ou dermolipectomia num estágio mais avançado, é importante que ele esteja desinflamado. Né? Então, assim, ele vai passar por um tratamento clínico conservador de pelo menos 6 meses, para depois, a depender de cada caso, né, ser encaminhado ou não. Isso. E, assim, é controverso, né? Infelizmente é controverso. Tem alguns colegas que colocam a cirurgia plástica como tratamento definitivo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? É como uma doença bem recente assim, né? Foi diagnosticada desde 1940, mas nos últimos 10 anos é que realmente tem ocorrido mais estudos, né? Então, a gente não sabe desses pacientes que fizeram cirurgia, como é que é o segmento a longo prazo, né? Que tipo de alteração que eles vão ter, né? Se vai retornar, quais são as complicações, exatamente. Então, assim, como é que eu faço? Eu indico nos estágios mais avançados, 3 e 4. São pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgia bariátrica, né? Emagreceram, ficaram com aquele excesso de pele fibrosa, que aí sim precisa grau de passar... deformidade maior. Sim, aí precisa passar por uma cirurgia, né? E nos estágios mais iniciais, o paciente está desinflamado, é desejo do paciente pelo incômodo estético, né? Aí eu acabo também dando essa opção. Eu já tive pacientes com grau 1, grau 2 que fizeram cirurgia de lipoaspiração para lipedema e ficaram bastante satisfeitas com seu resultado. Mas eu deixo bem ciente que a gente não sabe ainda as complicações a longo prazo, se volta, né? Porque a promessa para elas foi que não volta. Exatamente. Então, Eu costumo fazer uma analogia da cirurgia do lipedema com a própria cirurgia bariátrica. Né? Porque, assim, a cirurgia bariátrica, a gente sabe que assim, eu faço parte de comissão de ética. Então, a gente tem todo um critério para ser seguido. Tem que ter aquele acompanhamento de 2 anos, tem que comprovar acompanhamento com o nutricionista que você não conseguiu perder peso ou que você conseguiu e estabilizou o peso e não saiu mais daquele IMC. E acompanhamento psicológico. E a gente sabe que hoje em dia tem muito lugar que não acontece isso, né? A bariátrica você quer e faz logo. Só que tem muito... A taxa de reganho de peso para esses pacientes é muito grande, porque você não tratou os fatores que levaram o paciente a ganhar peso, muitas vezes, né? E a história do lipedema é a mesma coisa. Eu concordo totalmente com a Jovita. É uma doença inflamatória, né? Então, não tem como você tratar um paciente sem tratar a inflamação, né? Independente de qual seja o estágio que o paciente esteja, né? Porque a probabilidade dele voltar a ter de novo lipedema é muito grande, né? Porque o processo inflamatório vai estar ali, acontecendo, né? Então, a gente sabe que as cirurgias de lipedema não são cirurgias baratas, o investimento é alto, né? Porque existe também toda uma equipe por trás que vai dar suporte, porque é uma cirurgia meio sofrida, cirurgia plástica é sofrida, a gente não pode romantizar a coisa, né? O resultado final é bacana, mas até chegar no resultado final existe um processo. E o do lipedema, inclusive, tem um detalhe.
também tem que ver o profissional, o cirurgião plástico, que seja habituado a tratar lipedema. Isso, perfeito. Porque Porque não é a mesma não coisa. Não é uma Exatamente. lipo comum. Não é a mesma Não é uma lipoaspiração. lipo comum. E não adianta só tirar a gordura e você deixa a pele flácida. Então, Isso. geralmente você tem que fazer a lipoaspiração com uma radiofrequência, algum Isso. equipamento Com aqui. Renúvia, com alguma coisa assim, em geral. Exatamente. Para melhorar essa parte de qualidade de pele, né? Então, Isso. você tem que também ter uma parceria com um profissional que seja habituado a lidar com esse tipo de paciente, né? E que tenha não só a expertise, mas que tenha todo o aparato ali, né? Pós-operatório. Do né? pós-operatório. Eu acho que a gente também Isso. tem que entender a paciente, né? Porque assim, eu faço isso com toda paciente. Eu tento entender o que é que ela está me reclamando. Se a queixa dela é unicamente estética, ela vai acabar. Você pode fazer todo o tratamento perfeito, mas ela vai acabar insatisfeita se você não encaminhar para o cirurgião plástico. É isso mesmo. Tem pacientes que a queixa dela não é estética. Ela, claro que se incomoda, claro que ela gostaria de melhorar, mas a principal queixa, como a Jovita mesmo exemplificou mais cedo, é a dor. Ela está incomodada com a dor, com os hematomas frequentes, com outras queixas que o lipedema pode dar. E se você encaminhar esse paciente para o cirurgião plástico e ela não seguir o resto do tratamento, só tirar a gordura, ela continua com esse sintoma. Perfeito. O que diminui o sintoma é o tratamento clínico em geral. A cirurgia plástica ela melhora a estética, o calibre da perna, o peso é óbvio, porque vai diminuir o peso da perna, mas ela não é única, ela não é um tratamento mágico. Então, às vezes, o paciente tem a ideia de que a plástica vai ser a mágica e vai resolver todos os problemas da vida dela. Isso mesmo. E a gente tem que desmistificar isso na cabeça dele. É isso mesmo. Pronto, aí a gente falou do tratamento clínico, todos os pacientes, e o tratamento cirúrgico para especialmente os mais avançados. E o meio do caminho, o que é que vocês estão vendo aí de equipamentos novos, de protocolos novos, o que é que tem novidade, que tem algumas coisas surgindo aí para o meio do caminho. Aliás, tem muita coisa, né? Tem muito, como vocês mesmo falaram, a qualidade da pele é importante, né? Não só, assim, só atividade física tem que ter algo a mais ali para dar um incentivo para o paciente no meio do caminho, né? Então, fazer esses tratamentos corporais com tecnologia são importantes. Até para você, assim, a fisioterapia dermatovascular, ela se utiliza muito disso, porque essa história da drenagem linfática, o paciente, é clássico, o paciente já chega lá dizendo que não dá certo sozinha, né? Porque a gente sabe que a gordura do lipedema é uma gordura complexa, ela é cheia de fibrose, né? Por conta da inflamação, então você não consegue acessar ela muito fácil. Então, se você não lançar a mão ali de uma radiofrequência realmente, né? Aparelho até a base de campos eletromagnéticos, tem alguns, tipo o T-Sculptor, né, que saiu agora no mercado, né, que é para você fazer fortalecimento ali da fibra muscular e até hipertrofia. Obviamente não é sozinho, né, existe, né, você tem que fazer tudo também, né. Mais um auxiliar, mais uma ferramenta, né? É mais uma ferramenta. Existem também algumas academias, até aqui em Fortaleza já tem, que trabalham, né, com alguns aparelhos que fazem a eletroestimulação da musculatura, né, que volto a dizer, não é sozinha, mas que também ajuda a fortalecimento muscular, ajuda na hipertrofia, ajuda a dar essa qualidade que a gente estava comentando antes da pele e da musculatura. Eu vejo muitos protocolos em outros grupos aí que eu participo, o pessoal está associando muito o T-Sculptor e a compressão pneumática. Sim. Vocês têm algum local, eu queria até para saber, para encaminhar meus pacientes? Eu estou usando compressão o pneumática. E a compressão? Eu também tenho compressão pneumática. O T-Sculptor, eu ainda não lancei mão dele, até porque é um investimento bem alto, né? Alto. Bem alto. Né? Mas eu comecei a fazer compressão pneumática nas minhas pacientes de lipedema e o resultado foi assim, imediato. Sim. Eu fiquei assustada, porque eu não tava botando muita fé. Falei, não, vamos fazer aqui Eu testei teste. em mim primeiro para ver se funcionava. Gostei Funciona. tanto que agora eu tenho lá no consultório e estou Funciona. fazendo nos pacientes também. Olha, uma paciente minha, a inaugural, a gente testou, de um lado a gente fez com 50 milímetros de mercúrio e com o outro lado a gente fez com 60. A de 60 a gente pegava assim, ó, a pele engelhava. Ela perdeu 6 centímetros de panturrilha, mas ela estava inchada também, né? Mas 6 centímetros de panturrilha. E fez só 20 minutos com 60 milhões de mercúrio. Se ela tivesse feito 1 hora, talvez ela tivesse perdido mais. Então, assim, eu achava que era besteira, mas a paciente dava para ver a textura e o turgor da pele dela muito melhor. E os sintomas. Depois a gente botou ela para caminhar no corredor. Ela falou, olha, meu sintoma melhorou bastante. Chega a indicar com que frequência, Juliana? Uma vez por semana, duas uma vez por semana, pelo menos. No início, uma vez por semana, quando ela está bem se respondendo, a gente vai espaçando 15 mais. dias. Mas vocês indicam para pacientes mais com edema mesmo, né? Com edema. Sintoma O ideal é que ela linfovenoso. tenha edema associado, né? O sintoma linfático faz muito importância. Na verdade, o paciente com edema, em geral, responde bem. Sim, com certeza. E é bom. Mas é bem legal, viu? É um investimento bacana. Eu a bota gostei de também. compressão pneumática. E hoje está vindo aí
A gente já faz o endolift, né? Que é o endolaser, que é utilizado para as varizes. Colocar essa fibra de laser no subcutâneo para fazer uma lipólise e diminuir a região de gordura, né? E agora está sendo uma promessa o endolaser, que a gente usa no momento o 1470, agora é o 1210, né? Que é mais específico para gordura e falam que vai ter um resultado melhor. Ele serve para uns graus iniciais, né? Às vezes para aquele bolsão de gordura medial que fica perto da coxa, que às vezes é o ponto, a única queixa do paciente, às vezes não é a perna inteira, ela só se incomoda com aquela região. Então, a região interna da coxa. Isso dá uma resposta eu boa acho também que quando é localizada. Grau 1 e grau 2 vai ser excelente, né? Eu também E acho. sempre avisar para paciente, que nunca é igual uma lipo, Sim, né? com certeza. Paciente, Mas é uma alternativa. às vezes cria uma expectativa, né? E de que o procedimento vai ser igual a lipoaspiração, mas que tem um resultado muito bom e funcional e estético. Agora, Leonardo, de preferência que a paciente faça esse tratamento, né, o endolift com um profissional, né, um médico, né, qualificado, certeza, né, que a gente com infelizmente sem tem dúvida. visto algumas clínicas, né, com fisioterapeutas, nutricionistas fazendo esse tratamento. Com certeza, Então, tem que fazer com um médico, um profissional habilitado, até porque é feito com anestesia, então tem que ver a dose do anestésico, tem que ser feito num ambiente adequado, se o paciente tiver alguma intercorrência que ele possa ser acompanhado, Isso, né, e ter perfeito. todo um suporte, né, para fazer o procedimento, ter o resultado que ele deseja com segurança, né? Isso. Sim, com Não é um certeza. procedimento isento de risco, né? Nenhum procedimento é Exatamente. isento de risco, mas visto que a gente precisa utilizar de anestesia, mesmo que seja local, tem que ter um aparato. Sim, Aí, aí entra aquela parte legal, quem realmente está habilitado para fazer isso? Né? Então, eu acho que é importante a gente trazer, como a Jovita colocou, essa pergunta, né? Até para proteger o próprio paciente. Isso. Né? Então, todo mundo está falando a mesma língua ali, então ele tem que saber Não é um exatamente. procedimento banal e isento Não. de Não, riscos. não. É Não. um procedimento médico. Primeiro, o laser é um laser de uso médico, que é um Isso. laser de alta potência, né? Isso, E que é feito com anestesia local, que tem um risco de intoxicação, né, pelo anestésico. exatamente. Então é muito importante. E falando um pouco do segmento desses pacientes, né? Tudo bem, já diagnosticamos, tratamos, iniciamos o segmento. Como é que vocês fazem esse segmento? Vocês diagnosticam, olhou, já encaminhou para quem foi e pronto, nunca mais vai ver? Ou vocês acabam pedindo retorno, reavaliação? ter. Vocês fazem Tem que o ter. segmento dele, as medidas, né? Se está melhorando ou não, vocês acabam seguindo isso no consultório? Até porque é uma doença crônica, né? Tem que ter. O paciente de lipedema é um posso fazer paciente isso que aqui. sempre vai ser do vascular também, né? Isso. Então é um paciente que precisa de acompanhamento a longo prazo, né? A gente passa o tratamento clínico conservador, distribui ali para as especialidades, para os colegas e fica retornando, né? Revendo esse paciente, avaliando, né, com alguns exames a melhora dos sintomas e também a diminuição da gordura, porque pode acontecer, né, com tratamento conservador em torno de 10 a 20%, o paciente pode diminuir ali o percentual de gordura. Tá? Assim, é uma gordura que ela é mais resistente, mas que ela diminui também com o tratamento conservador, mesmo que em menor grau. 10 a 20% ali consegue reduzir. E como já foi enfatizado, né, é uma doença crônica, né? Então, às vezes o paciente tem o sintoma, ele tem uma melhora, mas às vezes ele, durante a vida, ele vai se perder um pouco no Sim. tratamento e esse paciente tem que ser acolhido, ele tem que voltar pra gente, a gente Isso. não pode ir lá, mas você não está mais fazendo, não, você tem que receber esse paciente de volta, abraçar, reiniciar o tratamento desde o começo, desinflamar ele inteiro e isso vai ser seguido pro resto da vida, infelizmente. É isso mesmo. Ele tem que ter uma sensação de pertencimento, né? Que é o que muitos pacientes como até o hoje não paciente das tiveram. varizes também, né? Os Sim. varizes têm que entender, né, que é um tratamento contínuo, né? Cuidado permanente. Exatamente. Muito bem, então vamos para aqui para a pergunta final. Digamos que o paciente chegou hoje com lipedema no consultório de vocês. Quais os conselhos que você daria para essa paciente, Juliana e Jovita? As duas. Acho que, assim, o primeiro de tudo, como a Jovita falou no começo, primeiro de tudo, ela saber que a doença existe, né? Ela é real, né? Ela vai ser classificada com relação ao tipo de doença, porque geralmente elas sabem, elas já desconfiam que tem. Que elas já pesquisaram, elas já se identificaram com alguma coisa nas mídias sociais que levava ela a se identificar, não, eu tenho isso aqui mesmo, essa dor aqui parece comigo, ou então os hematomas que eu tenho na minha perna, então ela já vem com uma suspeita, né? Então, a maioria delas acredita que tem, né? Agora, a mística é isso, explicar para elas que não existe um tratamento que é a solução da lavoura, né? Existe um tratamento que é otimizado para ela,
para o caso dela, para o estágio que ela se encontra, para o estágio, inclusive, de vida que ela está se encontrando no momento, né? O que é possível fazer para ela e que ela tem que ter a consciência que isso aí é pro resto da vida, né? Ela não vai se tornar uma pessoa que ela idealiza, mas ela pode se tornar a melhor versão dela, com certeza. Isso. Lembrar também que essas pacientes são pacientes geralmente frustradas, né, com sensação de culpa imensa. São pacientes que passaram a vida inteira tentando emagrecer. Eu tenho uma paciente que ela foi para o meu consultório porque ela sentiu uma sensação de peso nas pernas, mas ela não tinha nenhuma varizes. Eu examinei Doppler venoso normal e ela vivia me falando ela me falou o seguinte: doutora, eu vivo fazendo atividade física, vou no nutricionista todos os meses, mas eu não consigo perder gordura nas pernas. E sempre que eu retorno no nutricionista, o que ele diz, né? Você precisa se dedicar mais aos treinos de perna. Você não está fazendo certo, você não está tendo resultado, né? Então, é importante, como a gente falou, acolher essa paciente, explicar que é uma doença, né? Tirar esse sentimento de culpa dela, né? Essa frustração, tirar esse peso das costas dessa paciente e começar o tratamento e dizer que a gente está ali, como a Juliana falou, para dar o melhor resultado que ela puder ter, né? A gente vem falando muito de acolher esse paciente. Vocês chegam a encaminhar para algum acompanhamento psicológico também? Dependendo do paciente, sim. Tem paciente, inclusive, que tem depressão, né? Ansiedade, depressão. É bem comum. Que, às vezes, o psicólogo também não é o suficiente. A gente caminha para o psicólogo e também para um psiquiatra. Isso. Muitas vezes precisa entrar com medicação. Então, a mensagem final seria isso, né? Como a Juliana também falou aqui, né? É uma doença, a gente está aqui junto. Vamos te indicar aqui o teu tratamento, o teu protocolo de tratamento. Vamos fazer esse acompanhamento. E qualquer dificuldade, a gente está aqui para te ajudar. Isso. Identificação, acolhimento e uma equipe multidisciplinar para poder dar suporte para todos os âmbitos que o paciente precisar. Isso. É basicamente isso. Eu deixo também como mensagem final que é uma doença crônica, né? E que nós, como médicos, como cirurgiões vasculares, vamos entender, aceitar, diagnosticar e iniciar o tratamento. Mas nós vamos ser um facilitador a esse tratamento. Isso. E o tratamento depende muito da paciente. Tanto dela entender que é uma doença crônica, tanto quanto ela entender que não tem mágica nesse tratamento e que é um tratamento que é pro resto da vida. Isso. E que, se não seguir, ela vai ter momentos que vai ter piora. Que, a partir do momento que piorou, ela pode retornar, a gente continua do zero esse tratamento, mas isso vai seguir para o resto da vida. Eu acho que isso é importante frisar que vai seguir, que vai ser uma sequência, né, de tratamento. É uma mudança de estilo de vida, né? Exatamente. Mudança de estilo de vida, exatamente. Muito bem. Vamos aos agradecimentos aos patrocinadores. Bem, estamos chegando no final do podcast. Vamos agradecer aos patrocinadores. Dessa vez a Conecta foi um dos patrocinadores do nosso podcast. E a Sigvares, desculpa, a Sigvares também foi a outra patrocinadora do nosso podcast. Eu queria dar tchau a todo mundo, agradecer a presença aqui do Leonardo, que está aqui junto comigo apresentando. Acho que foi a primeira vez que a gente apresentou juntos, né? Foi. A Juliana, a Jovita. Eu queria que deixasse o arroba, deixasse onde é que esse povo lhe acha no Instagram. Pronto. Meu é @ doutora Jovita Veras Vascular. O meu é @Juliana_Alfaia Vascular. Pode encontrar a gente lá. @Dr. Leonardo Benevides _vascular. @André F. Farias. O meu mais estranho, né? Beleza, pessoal. Obrigado. Aí,